Hoje, nós vamos conversar sobre a Enphase, possivelmente a empresa de maior qualidade na produção de todas as partes para sistemas integrados de geração solar. Como sempre, vamos falar das suas vantagens competitivas, principais riscos e fica até o final, que é lá que a gente calcula o preço justo da Enphase por diferentes métodos de valuation para ver se ela já está num preço bom de entrada e se já temos alguma margem de segurança. Se você gostar do vídeo, não esquece de dar aquele like, se inscrever no canal. Se gostar muito, lá no Apoia-se você consegue fazer sua contribuição, financiar aqui o nosso projeto e conseguir acesso a todas as planilhas usadas nesse vídeo. Meu muito obrigado aos que já são apoiadores. Antes de explicar a atuação da empresa, eu quero dar uma breve passada pelos seus múltiplos. Ela está atualmente com um PL de 35 vezes, mas desde que ela se tornou lucrativa em 2019, ela já passou a ser precificada lá num PL de 160, 170, caiu para um PL de 90 e se encontra agora num PL de 35, o mais baixo desde o primeiro ano completo de lucratividade da empresa. Olhando em termos de preço sobre fluxo de caixa livre, a gente também se encontra nos menores patamares em quase 22 vezes. Em termos de dívida relacionada ao seu fluxo de caixa livre, ela teve algum crescimento até aqui 2021 e a partir de então um decrescimento que mostra que no período de alta de juros ela conseguiu diminuir sua dívida, um movimento responsável e saudável para o balanço da empresa, e tem atualmente uma liquidez corrente de $3,44 de ativos resgatáveis e liquidáveis dentro de um ano para cada $1 de passivo pagável no mesmo período. E a gente vê que desde 2021 ela mantém um patamar bem saudável, mas mesmo antes sempre manteve um índice de liquidez corrente saudável no seu balanço. Em retorno sobre patrimônio líquido, ela é fantástica, a gente olha aqui, atualmente quase 68%, mas mesmo os menores valores que a gente vê desde a lucratividade dela, ficam aqui em 24%, 33%. Em termos de retorno sobre capital investido, o mais baixo fica um pouco menor, em 9,8%, que ainda é um patamar ok, mas a gente vê que o seu normal, mais perto dos 20%, 21, apesar de já ter ficado bem acima disso nos 30-50. Tudo isso com uma margem bruta aqui atualmente nos 41,81%, com uma margem líquida de 17,05%, que é mais ou menos de fato que ela consegue manter, e com uma margem de fluxo de caixa livre que é ainda superior à margem de lucro líquido e até mais estável historicamente desde esse início de período lucrativo. Mas como a gente viu na compressão dos múltiplos, ela obviamente caiu bastante, 53,65% no último ano apenas, e agora a gente tem que entender a empresa para poder estimar taxas de crescimento saudáveis e fazer o valuation. Como eu já falei, a Enphase oferece toda uma série de produtos e serviços relacionados à geração de energia solar, à armazenagem, à conversão entre DC e AC, que permite que a energia gerada seja utilizada na rede elétrica da casa, que são os microinversores. Tem sido o principal driver de crescimento para a empresa. Ainda em solução para casa, eles oferecem os carregadores de carros elétricos. Tem uma rede de instaladores pronta para instalar esses sistemas e colocar eles para operar, seja na casa das pessoas ou nos negócios. Tem uma central de comando de dados conectada a uma cloud deles e um aplicativo que permite controle e observação do sistema de cada pessoa. Mas seu diferencial é de fato a qualidade. Com seus microinversores, eles revolucionaram o mercado, permitindo que um painel solar que por algum motivo pare de funcionar não interrompa a geração de todos os outros conectados a ele, de modo que ela já sai do painel pronta para passar pela fiação da sua casa. Então ela tem um produto um pouco mais caro, mas oferece um nível de qualidade e sofisticação um pouco superiores às suas competidoras. Existe o risco de, com o crescimento do mercado, aparecerem outras competidoras com produtos mais baratos e para manter market share ela tenha que baixar as suas margens, mas isso não seria um problema com uma empresa com as margens que a gente viu. Fora que está esse tempo todo construindo solidez no seu nome, construindo a sua marca nesse ramo. E como eles são uma solução completa para manejo de energia elétrica em espaços menores, né, principalmente residencial, mas também para indústrias e tal, mas não numa escala nacional, uma escala de uma operação ali, eles também têm que ter as baterias, que são o que permite o uso exclusivo da energia solar em qualquer ambiente, já que a energia só é gerada enquanto tem sol. Essa energia tem que ser guardada para o consumo noturno ou em outros momentos, ou quando estiver chovendo, ou quando estiverem nuvens. Então ela oferece essas baterias e o sistema, o que faz com que ela tenha uma pesquisa e desenvolvimento nessa área, que traz consigo uma possibilidade de crescimento futuro muito interessante, já que o atual fator limitante para o uso da energia solar em largas escalas é exatamente a bateria, o armazenamento dessa energia, e eu acredito que a ciência e tecnologia
tecnologia se desenvolvendo, a gente deve ter em algum momento novas inovações em baterias, como a gente normalmente tem nos outros setores. Não dá para cravar se vai ser Enphase, WEG, General Electric ou qual empresa ou universidade que vai desenvolver essa tecnologia, mas ter conhecimento e domínio sobre o setor permite que, mesmo que a Enphase não seja a criadora da tecnologia, que entendendo as dinâmicas e funcionamento ela consiga rapidamente desenvolver as suas soluções e, é claro, tendo alguma chance dela ser a inovadora, o que viria com ainda mais vantagens para ela no futuro. Ela é uma empresa que já conta com 3,5 milhões de sistemas instalados, uma atuação em mais de 145 países, incluindo aqui no Brasil, com uma cadeia de produção e distribuição que consegue atender o mundo todo, então bem posicionada para entrar em outros países, com um projeto de expansão na Europa, em outros países emergentes e, obviamente, alinhada com todos os objetivos ESG que o mundo tem pregado e levado adiante. Além disso, já gerando lucro e fluxo de caixa, ela consegue se preparar para, no surgimento de competidores interessantes, ela poder fazer aquisições que ela já tem alguma familiaridade com isso. Começou em 2021 a fazer essas aquisições e integrar nas suas operações, e com o balanço saudável que eles têm, né? A gente já viu que eles têm ativos correntes bem superiores aos passivos correntes. Quando a gente olha o patrimônio líquido crescente em 2023 em relação ao ano anterior, a dívida com algum crescimento, mas um crescimento bem inferior ao patamar de resultado que a empresa está gerando, um lucro líquido semestral com um crescimento incrível, mesmo o crescimento trimestral contra o último trimestre desse ano, conseguindo apresentar um crescimento, mesmo sendo uma empresa com uma receita recorrente menor, que vai ser mais da manutenção e instalações, porque o sistema em si é comprado uma vez, faz parte do ramo dos bens duráveis, mas mesmo assim tendo um crescimento. Porém, ela teve esse despencar, vinha sendo muito prejudicada por esse momento aí de alta de juros, até porque é um momento de menos investimentos, então tinha esse medo sobre ela, e ela na verdade vinha precificada num patamar muito alto mesmo, e agora eles dando uma expectativa de receita menor, decepcionando as expectativas de crescimento gigantes que eram colocadas neles e por alguns investidores, eles estão apanhando bastante, estão se aproximando das mínimas que fizeram desde aqui de 2021, precificada num outro patamar, mas o seu lucro continua crescendo, então não vejo por que a gente perder esse patamar, mas é sempre possível, e a gente vai agora fazer o valuation da empresa para saber o quão atrativa ela tá, se a gente tem margem de segurança e conversar um pouco mais sobre as especificidades dela. Ela teve um fluxo de caixa livre no ano de 2022, 698 milhões. Eu vou estimar um crescimento na casa dos 20% ao ano, com 9% de taxa de desconto. Por via de regra, nunca uso como taxa de desconto nenhum valor abaixo de 8%. Para crescimento terminal, eu botei no limite, porque ela é uma empresa de muito crescimento, e estimei um fluxo de caixa livre de 750 milhões para ela, que representa algum crescimento em relação ao gerado em 2022, porém não um alto crescimento, porque no último resultado a empresa comunicou aos acionistas que não viu o crescimento nas vendas que normalmente vê no segundo trimestre, que era uma característica sazonal da empresa e que eles não viram o que deve impactar o crescimento para o ano atual. Então, projetando um crescimento de só 10% para o próximo ano, a gente chegaria a 768, eu projetei até um pouco menos, botei 750. A empresa tem dívida líquida negativa e nem tem tantas ações assim, 136 milhões. E por esse método a gente chegaria a um preço justo de $25 por ação, que é muito abaixo dos atuais 138. Mas isso é mesmo de se esperar. Uma empresa de altíssima qualidade e potencial de crescimento sempre é precificada a um prêmio. Foi a mesma coisa quando a gente viu WEG, quando a gente viu Redditor. Ainda mais uma empresa de alcance e atuação global e com as liberdades que o framework jurídico dos Estados Unidos permite às empresas. Condições de financiamento mais acessíveis, etc e tal. Então é muito difícil comprar uma empresa de alto crescimento e de altíssima qualidade, sequer no seu preço justo. E não basta só um método de valuation, vamos olhar outros também. E ela tem um lucro líquido por ação de 2,77, para os quais eu estou estimando uma taxa de crescimento de 22%. Dá até pra gente ser um pouco mais generoso, porque ela pode ter períodos que cresce rápido, né? Mesmo que não seja uma escadinha todo ano. Dessa vez aqui você mais até generoso com a empresa, não tão conservador com a estimativa, vou botar até 25% de crescimento. E na verdade, se a gente olhar em Enphase, nos seus topos, a taxa de crescimento que era precificada nela era até muito maior que isso, tá? E com os mesmos 9% de taxa de desconto, a gente chegaria a um preço justo aqui nos $79,22. $80
já mais perto do preço atual, dizendo que a gente não tem uma margem de segurança, a gente está pagando caro na empresa, mas talvez a queda até chegar nesse preço justo não seja mais tão grande, principalmente quando a gente olha as precificações que o mercado já deu para ela e desde então o seu lucro cresceu, a gente viu nos seus resultados. Então só a volta de um otimismo no mercado para voltar para os patamares que ela já chegou já seria um crescimento aí, uma alta na ação de 149%. Comparado com um possível downside dela vir aqui para os seus 80 e poucos, de 40%. Então, sem dúvida, um risco bem maior do que as opções mais sólidas que eu normalmente trago aqui no canal, mais consolidadas, de dividendos e tal. Mas vocês sabem que eu também gosto de trazer uma empresa diferente, botar um crescimento na carteira, acho importante para uma carteira saudável, e acho a Enphase uma opção muito interessante, até porque acho que ela nem chega a essas mínimas, não imagino ela indo abaixo dos 110. Mas sempre posso estar errado, e a decisão de colocar uma ação na sua carteira é muito pessoal, só você pode decidir por si mesmo, e tem que ter entendimento da empresa para conseguir manter, caso de fato o pior cenário aconteça, você tem que continuar comprando nesse período. Mas a empresa dando lucratividade, eventualmente a perspectiva do mercado vai mudando, ela começa a surpreender positivamente com o seu crescimento e sabe-se lá aonde podemos chegar. Na análise de Peter Lynch, o PL dela de 34,96, os mesmos 22 de crescimento e dividendos ela ainda não paga, empresa totalmente focada em reinvestir em si mesma e crescer. Esse método nos indica que ela está por volta ali de 58% acima do seu preço justo, quase 59%. Como ela não paga dividendos, não cabem os valuations de Gordon, então a gente tem uma empresa que todos os métodos de valuation estão dizendo que ela está cara, mas é uma empresa que ficou bem para trás, apanhou bastante num período que o S&P se recuperou muito e é uma empresa de tecnologia, de altíssimo crescimento, de altíssima qualidade nos seus produtos, no seu balanço, nas suas perspectivas de crescimento, nas suas margens e, em geral, empresas de altíssima qualidade são um pouco mais caras mesmo. Por isso que a gente tem que saber aproveitar esses momentos de queda e não tentar identificar o fundo, até porque ela pode continuar caindo, ela pode vir até abaixo dessas mínimas que ela fez a partir de 2021, mas é uma boa empresa para se ter no radar, começar a fazer pequenos aportes, porque da mesma forma que pode continuar caindo, pode reverter aqui agora, e quando ela reverter, ela vai subir muito, porque ela é uma empresa de muita volatilidade, e no cenário dela continuar caindo, a continuidade dos aportes, sabendo que quanto mais ela cai, mais valioso fica seu aporte, e não sendo já extremamente concentrado nesse tipo de empresa, de mais crescimento, de mais risco, até porque se ela não conseguir entregar esse crescimento, ela vai ser punida pelo mercado. Então, naturalmente, empresas desse nível de crescimento têm um risco maior, mas eu acho interessante ter uma parte da carteira alocada nesse tipo de empresa, e a Enphase é uma delas de altíssima qualidade, e me parece que está ficando num ponto de entrada interessante. Mas só o próprio investidor pode saber o que é bom para você, se está alinhado com a sua estratégia. Não deixe de se inscrever, de dar um like. Se quiser acesso a todas as planilhas de valuation utilizadas aqui no canal, lá no Apoia-se, com doações a partir de R$15, você consegue acesso a todas elas. E vamos para o fechamento do mercado na semana, onde o Ibovespa caiu 1,21%. A gente já veio nesse período aqui de alta precificando a queda da Selic. Quando ela ocorreu, não foi surpresa. Então a gente até caiu um pouquinho, mas a gente nem caiu tanto assim. Estamos praticamente nos patamares que a gente alcançou desde aqui mais ou menos da semana de 12 de junho. Sigo pensando que a gente pode andar de lado até perto dessa tendência ou até cair mais um pouquinho para chegar nessa linha. Mais uma perspectiva de médio prazo positiva para o Ibovespa e reconhecendo a chance até dele encontrar suporte aqui e já virar e já voltar a subir. Em termos de ativos individuais, eu acho que a Taesa continua num ótimo momento de compra. Home, que foi um vídeo recente aqui no canal, se não encontrar suporte nesse patamar aqui, por volta dos 13,85, quando a gente já está perto, é capaz que venha buscar os 12, perto dos 12,40, 12,35, para alcançar essa média móvel aqui. Magalu também segue caindo, não performando bem ainda, uma queda grandinha de 5,88 essa semana. Junto da Camil, que desde que eu fiz o seu vídeo tá meio que de lado, né? Não fez muita coisa. Essas são as únicas empresas aí que eu já trouxe na série Valor Intrínseco que seguem, na minha opinião, descontadas, oferecendo oportunidades de compra. A grande maioria das outras já subiram bastante. Em fundos imobiliários a gente está subindo muito, inclusive essas últimas 2 semanas que o Ibovespa caiu, o IFIX subiu e a gente já começa a ter alguns fundos imobiliários de tijolo já mais caros. A gente olha aqui RBVA R$109, eu já acho desnecessário, não tem por que pagar isso no RBVA, não vale pagar isso no RBVA. Então tá um pouco difícil de encontrar oportunidade nos fundos imobiliários nesse período. Em ações a gente está encontrando mais coisa, ou
lá nos Estados Unidos. O dólar deu uma recuperada, voltou para essa média móvel, está aqui nos 4,90 agora. E apesar do S&P 500 ter dado essa grande pernada de alta, essa pequena recuada aqui, isso foi muito puxado, como a gente já tem falado, por algumas empresas específicas mais ligadas à tecnologia e software, ou no caso da Nvidia, ao hardware necessário para o processamento e treinamento e utilização dessas AIs que estão surgindo. Mas, como eu venho falando também, em outras áreas, em outros setores, a gente ainda encontra bastante oportunidade lá fora. Verizon, que tem vídeo aqui no canal, ainda acho que tá numa entrada boa. O Realty Income, que eu falei num vídeo recente, nesse finalzinho, nesse comentário, também continuo achando que tá num bom momento de entrada. Mas é isso, o vídeo fica por aqui. Visite a calculadora online de valuation do canal, a gente tá construindo, tá meio que em beta. Se você achar algum erro, comunica a gente aqui no Instagram. Já podem ir testando, atualmente a gente tem os métodos de Peter Lynch e de Graham. Espero que vocês façam um bom proveito da ferramenta. Muito obrigado por assistir até aqui. Você é oficialmente um participador do Clube do Finzinho. Bons investimentos e até a próxima.